Professor Jorge Augusto, História, explicador virtual. Nós daremos então continuidade aos nossos exercícios de revisão sobre a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Vídeo aula 24. Questão 14. Após as guerras médicas, as cidades gregas se uniram em dois grupos, Confederação de Delos e Liga do Peloponeso. Explique o objetivo da Confederação de Delos e da Liga do Peloponeso. Indique qual polis liderava cada um dos grupos. Então, após essas guerras médicas, vão se formar confederações na Grécia Antiga. Então, nós vamos ver que cidade-estado liderava cada confederação dessa. A Confederação de Delos agrupava cerca de 300 cidades gregas lideradas por Atenas, que tinha por objetivo expulsar os persas da Grécia. Isso aqui nós vimos na questão passada, onde falou das guerras médicas. Porém, Esparta não entrou para a confederação por acreditar que os atenienses estavam tirando vantagens, sempre lembrando que Atenas e Esparta elas acabavam sendo cidades-estados inimigas. Esparta formou a própria confederação com o apoio de cidades-estados que ficaram de fora da Liga de Delos. Assim, os espartanos passaram a liderar a Liga do Peloponeso. Então, Confederação de Delos, liderada pelos atenienses, e a Liga do Peloponeso, liderada então pelos espartanos. Justamente porque Esparta e Atenas elas eram cidades-estados inimigas, principalmente já que Atenas ela era uma cidade cultural e Esparta era uma cidade guerreira. Dando prosseguimento, número 15. Cite algumas heranças culturais deixadas pelos gregos às sociedades atuais e explique o seu uso nos dias de hoje. Então nós vamos ver as contribuições culturais que os gregos deixaram para os povos atuais. Então, que contribuições foram essas? Dentre as grandes contribuições deixadas pelos gregos, a nossa sociedade contemporânea pode-se citar a lógica, que se estuda como raciocinar corretamente em busca de verdade. Então, os gregos eles nos ajudaram muito na questão de organizar o pensamento, o início, o meio e o fim. A filosofia, que procura desvendar os segredos da existência humana, vai também novamente nos ajudar a pensar, a ter raciocínio, a criticar, a buscar as nossas origens. É a ciência do porquê. Tudo para a filosofia ela tem um porquê. Depois aqui, a língua. O latim e posteriormente o português são idiomas que sofreram a influência do grego. A tão terrível matemática que foi desenvolvida por homens importantes como Tales, Pitágoras e Euclides nos ajudam aí nos cálculos do dia a dia. A física de Arquimedes, a astronomia com Aristarco de Samos, que foi o primeiro homem a afirmar que o Sol é o bem maior do que a Terra e que ela gira em torno dele. O teatro com Ésquilo e Sófocles. Então essas são características culturais deixadas pelo povo grego. Temos ainda a medicina e os Jogos Olímpicos. 16. Digo que foi o helenismo. Aqui nós já estamos no final da sociedade grega antiga. Nós vamos ver aqui a Grécia sofrendo uma invasão de um outro povo e essa invasão vai dar origem ao helenismo nesse mundo grego. Então vamos ver o que foi o helenismo. Então, o que foi o helenismo? As conquistas militares de Alexandre da Macedônia espalharam a cultura grega por várias regiões do Oriente. O encontro das culturas orientais com a cultura grega produziu a cultura helenista. O helenismo foi uma continuação da cultura grega. É importante lembrar que esse processo de mistura cultural contribuiu para o enriquecimento do Império Macedônico, sem falar nas ricas heranças deixadas para a posteridade. Alexandre, ao invadir a Grécia Antiga, ao invés dele acabar com toda a cultura grega,
ele vai fazer exatamente o contrário. Ele faz a junção da cultura da Macedônia com a cultura grega. Essa também é uma forma encontrada por ele para poder fortalecer aí o seu império. A Grécia já tinha uma cultura muito forte já nesse mundo antigo. Se Alexandre o Grande, ao invadir a Grécia, destruísse essa cultura grega, ele perderia também todo o conhecimento sobre o território grego. Então ele faz essa junção da cultura macedônica com a cultura grega, dando origem ao helenismo. Próxima questão. Questão de número 17. A cultura romana recebeu grande influência do povo etrusco, o primeiro povo a habitar a região da Península Itálica. Qual foi a importância dos etruscos para o desenvolvimento de Roma? Então aqui nós já deixamos um pouco a Grécia de lado e agora vamos trabalhar o povo romano. Esse povo etrusco, o primeiro povo a habitar a Península Itálica, o que ele vai contribuir para a formação do mundo romano? Então nós temos aqui, grande parte da Itália estava ocupada pelo povo etrusco. No sul da Península Itálica, na Sicília, havia uma porção de cidades-estados, que eram colônias gregas, a Magna Grécia. Então, a Grécia ela também tinha colônias nessa Península Itálica, que ainda não era a Itália que hoje conhecemos. Os etruscos comercializavam com essas cidades e absorviam muitos valores culturais dos gregos. Dessa maneira, os etruscos contribuíram imensamente para a formação da cultura romana. Então esse povo, por serem muito próximos dos gregos, eles também influenciam a formação do mundo romano com a cultura grega. Então a importância dos etruscos na formação da Península Itálica de Roma é essa: trazer a cultura grega para o mundo romano e dar início a essa sociedade que vai surgir e mais à frente vai se tornar um grande império. Então, questão 18. Caracterize as camadas sociais dos patrícios e dos plebeus na monarquia romana. Essas duas camadas sociais, essas classes sociais, dentro do mundo romano, elas viviam em constante conflito. Os patrícios, que faziam parte da elite e tinham seus privilégios atendidos, e os plebeus, que era a população de uma forma em geral, que ficavam aqui sob o domínio dos patrícios. Então vamos ver como eram essas camadas sociais. Os patrícios pertenciam às grandes famílias de aristocratas, dos nobres, donos dos maiores e melhores pedaços de terra. As decisões mais importantes da cidade romana eram tomadas pelos patrícios, que faziam parte do Senado romano. Então, vendo assim, os patrícios eles faziam a parte da elite. Eram eles que comandavam a política, eram os patrícios que tinham as melhores terras. Enquanto isso, os plebeus eram os pobres, tinham liberdade, mas quase não possuíam terras. Trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos, mercadores. Não podiam participar das decisões políticas. Então aqui nós temos os plebeus como sendo a parte pobre da população. Pessoas livres que trabalhavam no campo, trabalhavam no artesanato, porém, na hora das decisões políticas não podiam opinar em nada. Então nós vamos ter sempre o conflito entre patrícios e plebeus, passando muito pela questão política, onde os plebeus eles querem ter maior participação nessa vida política de Roma. Então, seguindo aqui, questão 19. Durante o período republicano, os patrícios e os plebeus viviam em conflitos. Por que os patrícios e os plebeus viviam em conflito? E qual a relação entre esses conflitos e o fim da monarquia romana? Só para relembrar, plebeus e patrícios eram as classes sociais existentes em Roma. E agora nós vamos ver que conflitos existiam entre essas classes. E por que esses conflitos acabam gerando, então, a crise da monarquia em Roma? A resposta diz que os plebeus se sentiam oprimidos. Claro, lembrando, eles não tinham direito político algum. E começaram a lutar pelos seus direitos.
Os reis etruscos, com medo das revoltas da plebe, tomaram atitudes que as favoreciam, permitindo, por exemplo, que plebeus ricos participassem do exército. Os patrícios não concordavam com essas atitudes e começaram a se organizar para retirar o rei do poder. Então, a primeira coisa que é atendida a favor dos plebeus é a possibilidade daqueles plebeus que tivessem maior renda participar do exército, que era algo exclusivo apenas dos patrícios. Então, em 509 a.C., houve o afastamento do último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, e iniciou-se a República de Roma. Essa possibilidade dos plebeus poderem participar do exército romano começa então a ruir todo o poder que os patrícios detinham dentro da sociedade. É a primeira insatisfação que os patrícios terão diante dessa invasão dos plebeus dentro do exército. Esse conflito, esse primeiro conflito então, começa a gerar uma crise dentro da monarquia romana, contribuindo para o fim dessa monarquia e o início da República em Roma. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.